coração chama e a alma quer crescer. É hora de escutar, é tempo de entender, construindo o melhor de você, com amor e intenção, com Patrícia Galo em sua direção. Patrícia Galo é apresentadora, ela é psicóloga e terapeuta familiar. Traz reflexões, histórias e caminhos para você construir relações mais saudáveis, com equilíbrio emocional, fé e sabedoria, porque ser a sua melhor versão começa dentro de casa. Olá, nós estamos em mais um episódio do podcast Construindo a Sua Melhor Versão com Propósito. E nós estamos agora no episódio 2, falando sobre emagrecimento saudável. É possível? Eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Patrícia Soares, que ela é endocrinologista. Querida, muito obrigada pela sua presença. Veio a brilhantar realmente o nosso podcast. É uma honra tê-la aqui nessa manhã. Eu que agradeço. Em mais esse episódio. Eu agradeço, é uma honra estar aqui também com você, Patrícia Galo, e com o público aqui no YouTube. Fico muito feliz em contribuir aqui para as pessoas, né, sobre um assunto tão interessante, né, que é a obesidade e como emagrecer de maneira saudável. E nós vamos falar sobre essa temática, queridos. E assim, como tem pessoas realmente que têm essa crença que realmente acha que não é possível, né, Paty? Exato. Traz essa questão, acha que não, que tem que buscar realmente que é realmente assim, que primeiro que falam que é difícil, né? Que quando se fala em mudança, as pessoas já têm uma reserva, né? Exato. Falam que é difícil, que não vão começar. Algumas esperam a segunda, outros no início do mês. Ficam naquelas promessas, né? E eu costumo dizer que nós precisamos, né, nos colocar na nossa agenda, nós precisamos realmente entender que não é sobre emagrecer, é sobre saúde, né? Não é sobre emagrecer, é sobre realmente buscar uma vida saudável, buscar o estilo de vida saudável, não é? Exato. O que eu penso sobre isso é que as pessoas têm pressa em emagrecer, mas ao mesmo tempo elas não querem começar esse emagrecimento porque acham que é muito difícil. Exatamente, elas procrastinam o dia, né, o melhor momento, a melhor fase para começar, porque vai ter uma festa dali 2 semanas, então como que eu vou começar a fazer uma dieta ou eu vou fazer uma viagem? Então comecem. Então não tem dia, não tem hora. Você deve sim começar, mesmo tendo eventos sociais. Você pode sim melhorar aí essa questão, né, dessa relação com a comida, né, Patrícia? Mesmo em eventos sociais, trabalhando a sua mente, né, e o seu propósito de controlar o seu peso, não apenas por estética, também, mas pela sua saúde. Eu costumo dizer que o autoconhecimento ele é uma chave, né, Paty? Exato. Como muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade em se olhar, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, na relação com o corpo, na relação com a comida, com as emoções. Exato. Nós vemos eu tenho 45 anos, e eu vejo, sou formada há mais de 21 anos, e eu vejo muito essa questão na minha prática, né? As pessoas muitas vezes vêm com crenças muito limitantes. Eu não consigo, isso não é para mim, não é? Isso, elas se limitam, se né, limitam, Patrícia? né? E eu trago muito essa questão, a Isso. importância de mudar a narrativa. Isso. Tem uma referência que eu gosto bastante do livro da sabedoria, que fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Exatamente. Não é? E eu costumo dizer, né, que pessoas precisam de pessoas. Sim. Então, se você não está conseguindo sozinho, já tentou uma dieta, já procurou alguns profissionais e ainda não foi sucedido, não teve êxito no que é importante para que você tenha saúde e de repente melhore, né, a sua relação, a sua imagem corporal, a sua relação com você, busque profissionais. Se você perdeu o episódio anterior, assista, nós falamos sobre várias questões em relação também a essa temática de hoje. E pensando nessa questão, né, nesse tema, emagrecimento saudável é possível, Paty? Eu queria que você falasse um pouquinho antes de responder essa pergunta. Qual é a diferença entre obesidade e sobrepeso? Nós sabemos que a obesidade é uma doença, mas como que a gente diferencia obesidade e sobrepeso? O sobrepeso é um estágio anterior à doença, porém ele tem mudanças hormonais, né, de fatores que causam inflamação no corpo, assim como a doença.
Então, no caso, a obesidade, ela tem um hormônio muito interessante que o tecido adiposo produz, né, e sinaliza ao cérebro, que é a leptina, Patrícia. A leptina é um hormônio que informa o nosso sistema nervoso, que é onde está o controle da fome e da saciedade, que já tem energia suficiente no nosso corpo. Então, o sobrepeso, você tem mais gordura corporal, então você produz mais leptina. Acontece que o fato de você já ter a genética alterada para ter a doença, para ser propenso a ser obeso, essa leptina, ela tem uma resistência, né, pelas células todas do nosso corpo à sua ação. Então, ela é produzida, mas ela não funciona tão bem, porque as células não aceitam tão bem esse hormônio, inclusive já no estágio de sobrepeso, que é o pré-obesity, que a gente fala, né, no exterior. Essa palavra não é sobrepeso, é pré-obesidade. Assim como a pré-diabetes já tem riscos, né, de ter aí uma resistência à ação do hormônio insulina, que tira o açúcar do sangue, põe para dentro da célula para ser usado como energia. Então, essa pessoa já tem essa resistência, assim como na pré-obesidade ou no sobrepeso já há a resistência ao hormônio leptina, que é da obesidade. E já tem por essas células adiposas produção de fatores inflamatórios, que vão alterar inclusive flora intestinal, né, as bactérias boas, promovendo aí maior chance de ter câncer de intestino, então de ter, sim, outras alterações como no pâncreas. O próprio sobrepeso e a pré-obesidade gera resistência da insulina também no corpo. Então a gente tem pré-doenças, vamos dizer assim, eu não gosto dessa palavra, mas são estágios anteriores que a gente deveria já procurar ajuda para estar atuando. Por isso, não espere ficar muito obeso para procurar ajuda, não espere os seus exames alterarem para procurar ajuda. Muitas vezes, quando já se desencadeia numa obesidade ou numa diabetes, essas alterações já estão, Patrícia, há pelo menos 5 a 7 anos. Já estão acontecendo. Já estão acontecendo. Com sinais e sintomas, né, Patrícia? Exato. E muitas vezes os exames podem até estarem normais, mas a gente sabe que para um exame alterar, para uma glicemia de jejum alterar, por exemplo, as alterações nas células do pâncreas já estão há 5 a 7 anos. Assim como o acúmulo de gordura já está produzindo fatores inflamatórios. E eu costumo dizer, o nosso corpo, ele fala, por mais que de repente a pessoa esteja, seja, entre aspas, o falso magro, que a gente ouve muito isso, né? Ou a pessoa, de repente, que está acima do peso, mas clinicamente falando, ela está bem. Uhum. Vamos olhar, como é que está a disposição? Como é que está a energia? Como é que está o sono? Isso. Como é que está a sua relação com a alimentação? Está comendo o que você precisa, está comendo demais, ou está comendo de menos? Exato. Não é? Então, quando a gente pensa na saúde, né, os pilares da saúde mental, a gente tem que olhar para tudo isso. E hoje a classificação de obesidade mudou exatamente porque não é só uma questão de IMC, que é o índice de massa corporal, né? Acima de maior ou igual a 30 obesidade, menor ou igual sobrepeso, né? Acima de 25 até antes de 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Essa classificação mudou exatamente por isso que você está falando, Patrícia, porque existe o magro que não é saudável e existe o classificado, né, pelo índice de massa corporal, o obeso que está ainda saudável. Então, muitas vezes, a pessoa tem um IMC maior que 30, só que ela tem mais massa muscular, ela é mais alta, ela está saudável, inclusive nos exames e nas funções do dia a dia, ela desempenha muito bem, ela tem uma boa alimentação, apesar dela ter todo aquele peso, né, na balança, acima, né, no IMC maior. Porém, tem pessoas que têm IMC menor que 30, que estão em níveis de sobrepeso, porém está com os exames todos alterados, com uma porcentagem grande de gordura corporal, já apresentando pré-diabetes. Então, hoje, a classificação por índice de massa corporal já não é tão assim, a gente já sabia disso, que não é tão fidedigna com o que está acontecendo no seu corpo. Por isso a ajuda profissional, por isso que a importância do check-up de saúde, né? Para a gente já saber que se eu tenho já um pai, uma mãe obeso, um pai, uma mãe diabética, ou mesmo os avós, um irmão, eu posso ter essa genética. Então, deixa eu fazer alguns exames, deixa eu ver como é que está a minha composição corporal. Isso é importante na prevenção de doenças graves, né?
E é sobre isso, gente. Nós precisamos trabalhar com prevenção. Né? Isso. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas, se Exato. necessário for realmente entrar com medicação também, entenda a medicação como um auxílio, uma ferramenta também, não é verdade? Exato, o E tratamento. o tratamento faz parte, Faz né? parte, assim como um diabético precisa usar uma medicação, um hipertenso, um obeso muitas vezes também precisa, por ser uma doença, né? Exatamente. E falando sobre medicação, sobre essa questão da importância de realmente ter esse olhar, né, Uhum. individualizado, de olhar para o indivíduo como de uma maneira integral mesmo, olhar para a Uhum. saúde como um todo, né? Sim. Atualmente, Patrícia, tem sido muito comum, assim, tem vários estudos e várias outras também medicações no mercado atualmente para Isso. tratar a obesidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Uhum. quando é indicado, por exemplo, essas canetas, né? E Uhum. em que casos são indicadas, em que casos não devem ser realmente, as pessoas não devem fazer uso, porque, como você bem colocou anteriormente, as pessoas estão buscando resultados imediatos, né? Exato. Não passaram por um processo de emagrecimento e muitas, às vezes, não têm esse cuidado de buscar profissionais para uma avaliação. E ainda mais agora a Anvisa, em relação às canetas, né, para obesidade, tratamento do diabetes tipo 2, elas são medicamentos, né? E as pessoas antes, né, da Anvisa limitar a receita, fazer a retenção da receita, que a partir do final do mês de junho, né, julho, começou a retenção da receita para essas canetas. Eu vou falar alguns nomes para vocês ficarem mais familiarizados, como o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, são canetas ditas emagrecedoras. Eu não gosto muito desse termo porque banaliza a obesidade, Sim. né? Porque na realidade são medicamentos de uso com indicação médica e têm efeitos colaterais. Então, quem que não poderia usar? Aquelas pessoas que, né? A indicação primeira, a pessoa tem que ter obesidade ou diabetes tipo 2, né? Primeira coisa, as pessoas que não têm a doença ou que não estão em estágio na iminência da doença não deveriam usar essas canetas, porque não tem a indicação, né? Não tem indicação clara para isso. Além disso, pessoas que têm doença de refluxo grave, Patrícia, não deve começar de imediato essa caneta, porque ela traz sintomas de doença de refluxo, ela pode gerar dor no estômago, né? Ela pode dar náusea. Então, pessoas que têm transtornos como bulimia, né, também não deve usar, que já provocam vômito. Pacientes psiquiátricos, por exemplo, transtornos bipolares, né, que está na fase de mania, então ela pode fazer um uso né, que não seja correto. Então a gente tem que rever alguns tipos de câncer, né? A gente sabe que algumas neoplasias também não têm uma contraindicação dessas canetas. Então, assim, você precisa ser avaliado por um profissional médico capacitado que já tem o manejo desse tipo de remédio, que no caso o endocrinologista é o especialista no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, que seria o melhor profissional médico para indicar ou não, né, esse tipo de medicação, né? E hoje nós sabemos que essas medicações para tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade são muito bem-vindas, Patrícia, porque até então nós não tínhamos assim esse arsenal terapêutico para tratar, né, obesidade principalmente. Então eu tinha o quê? A sibutramina, que é muito Sim. antiga, que pode gerar efeitos colaterais e não pode ser usado em pacientes que já infartaram, que já tiveram AVC ou que têm uma hipertensão grave, né, que tem arritmias. Então tinha um monte de contraindicações. Agora, essas canetas, elas têm menos contraindicações, né? É menos comum haver pessoas que não podem usar. Porém, mesmo assim, elas ainda geram efeitos colaterais. E por que é tão interessante essas canetas? Porque a potência delas no tratamento da obesidade é fantástico. Então, a gente tem perdas aí no consultório, na vida real. Aí, em 3 meses, meus pacientes chegam a perder até 10% do peso corporal e conseguem manter. Tem uma redução de apetite muito grande, uma redução, inclusive, na ansiedade e um aumento do controle
da própria pessoa em relação ao alimento. Sim. Essa atitude de impulso, que é um Impulso. impulso, né? De buscar o alimento, tem esse controle muito grande. Inclusive, pacientes que vêm indicados por psiquiatras e psicólogos para o tratamento de compulsão alimentar, a gente tem um controle muito grande desse impulso de comer, que é coordenado, que a gente sabe, pelo cérebro, inclusive, Sim. pelo hipotálamo. Então, assim, olha, é muito interessante o uso dessas canetas para determinados perfis alimentares, né? Compulsivos, o padrão que come muito, as pessoas que a gente chama que tem o padrão hiperfágico, né? Que faz aquele prato de Aquele pedreiro, tratão, né? Então é legal. Mas ela pode advir com efeitos adversos, né? Além da náusea, que é o mais comum, pode ter constipação intestinal, a pessoa não conseguir evacuar, né? Dependendo, se ela não consegue consumir alimentos, tem pessoas que não comem, elas não bebem nem água por causa da náusea, então a gente tem que manejar esses efeitos colaterais. Mas é super interessante. E depois, se eu puder falar das diferenças entre as principais canetas, que as pessoas me Fique à perguntam vontade. muito, é legal porque, assim, já a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, ela é uma aplicação semanal, né, uma vez na semana. Tem a versão via oral, que é o Rybelsus, né, do Ozempic. O Ozempic foi o lançamento para diabetes tipo 2, daí os estudos viram que as pessoas emagreciam e controlavam bem o peso, e aí lançou-se com outro nome, mas é a mesma medicação, né, da Ozempic, que é a semaglutida, o Wegovy, que chega em doses maiores. E o Rybelsus é a versão via oral do Ozempic, da semaglutida, então a gente tem também em comprimidos, né? E, no caso, o Mounjaro, ele também é uma vez na semana, só que o Mounjaro já é outra molécula, não é a semaglutida, é a tirzepatida, enquanto a semaglutida atua em um único hormônio intestinal, né, que é o hormônio GLP-1, que faz parte aí da obesidade também, do mecanismo de obesidade. A tirzepatida, que é o Mounjaro, atua em 2 hormônios, que é o GLP-1 e o GIP. E por esse mecanismo, ela tem menos náusea. A gente tem, né, menos efeito colateral, porque o GIP ele também atua em neurônios anti-náusea. Enquanto o GLP-1 pode provocar náusea, o GIP ele contrabalança esses hormônios. A potência de perda de peso com o Mounjaro é um pouco maior do que com o Ozempic e o Wegovy, né? O Wegovy a gente atinge perdas de 17% em estudos. Isso não é vida real. A gente Sim. consegue perdas muito maiores na vida real, porque tem exatamente as mudanças de estilo de vida. Sim, porque esse é um ponto importante, Exato. não é? Não é só o medicar. Exato. É importante que o paciente também tenha essa consciência Isso. que para ter saúde não é realmente assim, é um conjunto, Isso. né, Paty? E essas perdas... Buscar também realmente tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o estilo de vida, até para que se possa manter, né? Exato. Para que tenha saúde de fato. E essas perdas grandes na vida real pode ser que não ocorram, viu, Patrícia? Se não existe mudança de estilo de vida, Sim. eu tive vários pacientes que inclusive usaram por conta, né, o Ozempic, e não perdeu 100 gramas. Porque não teve mudança nenhuma e foi uma indicação ruim, né? Sim. Ele usou, ele achou que ele poderia usar e poderia emagrecer muito, muito peso em um mês. Então, não é assim. Milagre, né? Assim, É legal. fórmulas mágicas, Isso. né? E não Hoje é sobre isso, né? É sobre realmente um cuidado com a saúde integral mesmo. E quando tem um profissional acompanhando, ou profissionais acompanhando, existe um diferencial e uma mudança, né? Existem transformações. Isso mesmo. Lançou essa semana, né, nas farmácias, o que eles estão chamando de Ozempic brasileiro. E não é bem isso, né? É uma medicação, é uma caneta, na verdade são 2 canetas lançadas pelo laboratório IMS, que é o Lirux e o Oliri. O Lirux e o Oliri, ele já não é a semaglutida como o Ozempic, ele é a liraglutida e a aplicação não é semanal. Tá? Como o Ozempic, o Wegovy e o Mounjaro. É uma aplicação diária, né? E a gente se falou muito aí, uma propaganda que a caneta seria mais em conta, custaria em torno de R$300. O problema é que a aplicação é diária e muitas vezes para a gente chegar em dose máxima da medicação para emagrecimento, vocês teriam que usar 5 canetas por mês. Então, se a gente fizer as contas, o custo-benefício não é
o que a gente Sim. estava esperando por ser nacional. Então, isso deixou um pouquinho a desejar. Então, tem muitos pacientes me mandando no direct, perguntando, né, dessas Sim. canetas nacionais, né, de produção inteiramente no Brasil. É muito bem-vindo, mas ainda assim a gente tem a questão da acessibilidade, do custo dessas medicações para a maioria da população. Sim. Muito esclarecedor, Paty, muito esclarecedor mesmo. E assim, pensando também, eu sei que você também trabalha com um programa, né? Que é o programa Ame-se, né? Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho, né, mais do seu trabalho, da clínica e do programa Ame-se. O programa Ame-se, Patrícia, foi lançado com o intuito exatamente de eu ter um cuidado mais de perto desse paciente, já que é tão difícil ele sozinho perder peso e manter o peso. Porque o programa Ame-se, né? Eu vejo que é um programa também que responde essa pergunta, né? Emagrecimento saudável é possível? Nós não temos dúvidas que sim, né? É Sim, possível, desde sim. que, né, você busque ferramentas e profissionais para poder te Isso. acompanhar nesse processo, não é? Exatamente. E esteja disposto, né, Paty? Eu Porque falo, esse é o primeiro passo. é a Esse passo querência, né? Querer melhorar. querer é poder, né? Isso. Você primeiro tem que querer ser ajudado e querer melhorar sua saúde. Primeira coisa, para participar do programa Ame-se, se eu vejo que o paciente não está afim, eu nem Se não tiver engajamento, ofereço o programa Ame-se. O programa Ame-se, ele foi feito com esse intuito de pegar o paciente pela mão mesmo, né? A pessoa pela mão na jornada de emagrecimento sim. dela. E junto comigo eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo para tratar desses outros pilares que interferem no emagrecimento. Então, muitas vezes não é apenas o fator alimentação, por exemplo, né? Às vezes a nutricionista vai lá ajustar a alimentação, ele ajusta, faz tudo certinho, mas não emagrece. Muitas vezes ele tem aqueles impulsos que ele não consegue Sim. controlar, ele traz padrões da infância. Por que aquela relação com a comida é tão complicada, tão complexa? Entender e intervir nesses pontos específicos, não é? E nesse programa, então, a gente tem essas 3 profissionais. Sou eu, médica endocrinologista, atuando aí nos exames, repondo vitaminas, vendo as alterações hormonais, usando medicamentos se necessário. Tem a nutricionista, que atua sobre a alimentação, a hidratação, a composição corporal, e a psicóloga, exatamente fazendo o lado que você faz, atuando nessas questões psicoemocionais que tanto interferem no emagrecimento. É demais, assim, se eu pudesse, eu encaminharia todos, Patrícia, todos os pacientes para fazer terapia Sim. com psicóloga, porque é uma diferença muito grande de como a pessoa encara, ela vira a chavinha mesmo, de como que ela tem que se cuidar e se priorizar. E, né? E quando você fala do programa, né, que é um programa incrível, né, já acompanhei pacientes, né, já acompanhei relatos de pacientes Sim. da Patrícia, assim, que tiveram resultados transformadores e mantiveram esses resultados, né? E as pessoas têm muitas dúvidas Sim. também. Então, no programa, a gente tem um canal que são consultas individuais, Sim. são 16 consultas no programa, são consultas individuais com cada profissional, mas a gente também tem o plantão de dúvidas pelo WhatsApp. Então, toda semana, os pacientes podem me tirar dúvidas com a nutricionista, comigo. A gente tem material educativo que eu vou mandando toda semana. Que é um diferencial também, Exatamente. né? E assim, queridos, o que eu fico pensando, né? Ouvindo a Patrícia também falar dentro do programa Ame-se, falar realmente, responder essa pergunta para nós, né? Emagrecimento saudável é possível? Querido, toda mudança é possível, bem como emagrecimento saudável. Para que nós tenhamos saúde, tem muitas questões que estão nas nossas mãos, né, Paty? E a mudança, você tem que dar o start, Sim, não é de um dia para o outro. É um processo. É um processo, é um degrau por vez. Não adianta querer subir 5 degraus de uma vez só, né? Sem ter a sua perna não alcança. Sem ter condicionamento para isso, né? Exato. Você tem que ter um pernão para subir 5 de uma vez. Então, às vezes, a gente tem uma perna pequenininha. Sim. A gente tem que ir um degrau por vez. E é isso que faz a mágica. No final de 3 meses, que é o final do programa Ame-se, quando a pessoa vê, nossa, eu perdi 10 centímetros de circunferência abdominal, eu perdi tantos % de gordura corporal, eu perdi tantos quilos, é muito legal. E você vê a autoestima, o olhinho brilhar da pessoa, exatamente pelo esforço que ela teve dia após dia, daí que ela teve aquele resultado. E esse trabalho, né, multiprofissional é um trabalho que eu acredito muito, né? Eu vejo também no trabalho do desafio, né, da Evolt também, que é
também um Da trabalho da academia, academia, que muito eu legal trabalho esse também junto desafio. com o educador físico, Aham. junto com a nutricionista, como é um diferencial. E realmente é isso, né? Antes Isso. de vir para cá, estava vendo o grupo, respondendo uma mensagem do grupo, Aham. e uma pessoa que faz parte desse projeto também, mostrando uma roupa que realmente ela tinha, uma calça que ela tinha e não estava, e estava sobrando. Como ela Sim, estava feliz realmente. sim, Porque ela, que eu vejo, que eu trabalho, a gente trabalha muito essa questão, né? sim. Precisa mudar a mente, a mentalidade, o olhar sobre si, o olhar sobre é possível, Isso. desde que você caminhe com pessoas alinhadas ao seu propósito, alinhadas ao que você quer, não é? Exatamente. Você não Então, precisa ter muita restrição exatamente. alimentar para perder peso. É, e As assim, pessoas confundem muito sim, quantidade de alimento, tipo de alimento, valor calórico. Isso, por isso que eu tenho junto comigo a sim, nutricionista que também. faz toda a diferença, né? Nossa, e às vezes a pessoa fala, mas eu já sei o que eu tenho que comer, doutor. Eu sei o que eu não posso. Eu falei, mas não pode o quê? Você pode tudo. Só que você tem que saber que momento você vai comer, o tipo de Sim. alimento, a quantidade. Então você pode sim emagrecer comendo chocolate, né? Ou seja, é Você- possível Exato. ter saúde, ter um emagrecimento saudável, né? É possível, né? Exato, com certeza. E sem se restringir, sem deixar de passear, sem deixar de curtir a vida com seu companheiro, com a sua família. Então as pessoas acham que elas têm que se isolar, né? E Sim. não, elas têm que saber falar não. Acho que esse é o Fazer, principal. fazer escolhas conscientes. Conscientes e E não. ser constante, né? Constante no Isso. que você quer para você, tá? A meta realmente é ter saúde, ter É. disposição. De repente, eu falo que é assim, quando a gente dá um primeiro passo em relação à mudança, no caso, por exemplo, de quem quer eliminar algumas Uhum. medidas, perder peso, Sim. tá melhor com a autoestima, é importante realmente dar o primeiro passo é o mais desafiador, mas é um passo Exato. possível. Exato. E aí você vai enxergando a luz do fim do túnel. Quando você Exatamente. dá um passo, outro passo, mais um passo, é um por dia. A Eu, gente vai eu enxergando costumo dizer esse. Aham. posicionamento Isso. e olhar, né, entender o que é inegociável, né? E nós Isso. precisamos entender, queridos, que é inegociável. Nós precisamos, né, não dá para negociar. Nós temos que ter saúde. Não Isso. ter saúde é inegociável. Exato. O que que é prioritário Qual é para a você? prioridade, não é Você mesmo? tem que ser sua prioridade, né? Sim, sim. Patrícia, nós ficaríamos aqui horas conversando, porque é um assunto que eu gosto, que você gosta também. Muito obrigada pela sua presença, pela sua generosidade, pela sua entrega. Imagina, eu que agradeço. É realmente um assunto que eu gosto, né? Eu tô desde 2016 atuando na cidade de Mojimirim e como foi mudando o meu tratamento e meu olhar da doença obesidade. Então é fantástico assim como eu cresci junto com os meus pacientes, né? Junto com as informações e os conhecimentos que a medicina tradicional traz para a gente também, né? E a psicologia faz parte hoje do meu dia a dia. Eu acho assim extremamente interessante você abordar questões emocionais na consulta, entender o momento do paciente para estar indicando um profissional Sim, capacitado como você, como outros psicólogos, e sabendo, né, detectar essa necessidade do paciente. Então eu sim, fico muito feliz hoje de estar aqui por isso, porque é tão agradável trabalhar em conjunto com profissionais da área de saúde mental, assim como você. ai, é recíproco, né? É recíproco, realmente, assim, eu te admiro muito, né? Você é Uhum. uma referência para mim e, assim, e é isso que eu falo, né, Patrícia? A gente tem que caminhar com pessoas também que têm esse olhar, né? Que acredita que, Isso, assim, que faz o seu... Que nós não somos perfeitos, mas nós procuramos fazer o nosso melhor dentro das isso nossas mesmo. possibilidades, sempre buscando conhecimento, informações de qualidade e realmente lançar boas sementes, né? Esse Isso programa tem mesmo. esse intuito de lançar boas sementes e você veio realmente também fazer parte dessa seara, né? De para lançar boas sementes. Que Eu vou bom. deixar, gente, o arroba da Patrícia, nós vamos aqui nos comentários. Então, você que gostou do nosso programa, curta, compartilhe, encaminhe. Eu quero também agradecer a todos vocês que participaram conosco, vocês que vão assistir o programa. E também quero agradecer os parceiros, né? Gentilmente doaram uns mimos para nossa convidada especial de hoje. Ai, que Eu delícia. quero agradecer a Alecrim, @Alecrim Cuisine, lá de Mojimirim. Também a Folhas da Terra. Quero agradecer também a Ruama. Muito obrigada pela parceria e confiança de vocês. Queridos, nós ficaríamos aqui, como eu falei, muito tempo, mas o nosso tempo já está já deu nosso tempo hoje. Uma pena. Uma pena.
Então, até o próximo episódio do Construindo a Sua Melhor Versão com Propósito, que você possa se incluir na sua agenda, entender que Deus te criou com um propósito, com uma missão. E para que nós possamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão, nós precisamos cuidar da nossa casa, porque o nosso corpo é a nossa casa. E que você possa acessar as ferramentas que nós temos hoje para que isso aconteça. Não fique sozinho, pessoas precisam de pessoas. Até o próximo episódio. Quando o coração chamar e a alma quer crescer, é hora de escutar, é tempo de entender, construindo o melhor de você, com amor e intenção, com Patrícia Galo em sua direção. Patrícia Galo é apresentadora, ela é psicóloga e terapeuta familiar. Traz reflexões, histórias e caminhos para você construir relações mais saudáveis, com equilíbrio emocional, fé e sabedoria, porque ser a sua melhor versão começa dentro de casa. Com convidado especial.